Arcanjo Anael. Quarta parte. Vamos, agora, selar esta jornada, selando em vocês a confiança em sua alegria, na divindade, na unidade. Para isso, vamos cristalizar em vocês o princípio do sopro sagrado, em relação com a radiância da luz rosa, radiância da alegria, radiância da criação e o relacionamento pelo coração e pela unidade. Examinem bem, em sua alma e consciência, em verdade, se vocês estão prontos para efetuarem a reversão da dualidade para a unidade. Vocês estão prontos para viverem a alegria. Vocês estão prontos para viverem a confiança nova, em seu foro interior, em sua alma, em sua essência, em sua personalidade. Cristo disse: ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a ser como uma criança. Puro como uma criança, com o olhar da inocência, com um coração aberto, com a tranquilidade de espírito daquele que vê em qualquer outro além dele, o Cristo. Não se esqueça jamais que Cristo disse aos seus discípulos: o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem. O juramento que vocês realizaram, em sua descida na densidade, deve se acompanhar do mesmo juramento, no sentido do retorno. Vocês não podem, e vocês não poderão mais ver no outro, pelo princípio de confiança e de alegria, outra coisa além de Cristo. As palavras, os pensamentos, indo contra esse princípio de confiança, os condenam ao desvio da luz. Isso não é uma advertência, uma vez que a alegria participa da luz e a sombra não pode ir na luz. Assim, a alegria ilumina sua alma, a alegria ilumina os mestres que vocês são, mas não deixem sua personalidade ir contra isso, porque, nesse caso, vocês se condenariam a si mesmos. Isso é fundamental, isso não sofre qualquer exceção, qualquer que seja. Se lhes é impossível ver no outro o princípio Cristo para a ação, é ainda tempo de renunciar. O engajamento que lhes é demandado e que vocês devem adotar é um novo juramento que lhes permitirá penetrar imaculados nos reinos da luz, nos reinos da unidade. O princípio de reversão, veiculado e irradiado pelo arcanjo Uriel, não permite qualquer engano, qualquer sombra, qualquer que seja. Reflitam bem, em seu mental, em suas palavras, em seus pensamentos. A sombra vale o golpe de sacrificar um ciclo inteiro de densidade. Nós não julgamos seu caminho, mas há realidades da consciência que se realizam por si mesmas. Lembrem-se de que ninguém os julgará, a não ser vocês mesmos. Nisso, eu os engajo firmemente a manterem a alegria, a manterem a unidade, a manterem a humildade e a simplicidade. São palavras que foram empregadas em várias vezes. Não se esqueçam de que a confiança abre as portas para as percepções que vocês não poderão mesmo suspeitar. Se vocês recusam isso, vocês se condenarão, nesse caso, tão seguramente, por si mesmos, como o sol que se põe em seus dias. Eu os engajo a refletir, por sua consciência, por seu mental, no que isso compromete, para sua eternidade, para sua evolução, para sua luz e para a luz dos outros que são apenas vocês, em outro momento. Esta frase não pode ser, pelo momento, nem compreendida, nem explicada. Entretanto, quando Cristo dizia as frases que eu lhes pronunciei, isso traduz a estrita verdade em sua densidade. O Pai, a fonte, pouco importa o nome que vocês deem, os arcanjos, a Divina Mãe, não condenam jamais. Apenas vocês que se condenam a si mesmos por seus propósitos, por suas condutas. O erro não é jamais uma falta. Em contrapartida, jogar o jogo da sombra enquanto frequentaram a luz os condena automaticamente, a si mesmos. A alegria deve ser assumida, a alegria deve ser revelada. A confiança corresponde a uma vibração específica que foi colocada em vocês, que torna aptos aqueles que a aceitem, para perceberem além da aparência que mostram. Não se esqueçam jamais disso. Gravem em seu espírito que o que vocês fazem ao outro é apenas, definitivamente, uma sombra que vocês trazem a vocês mesmos, se julgam, se criticam, se caçoam. Vocês devem amar ao outro tanto como a vocês mesmos. O único modo de amá-lo é no respeito, no não julgamento, na aceitação em sua densidade e em suas diferenças, que estão também presentes em vocês.
jamais a luz julga, jamais a luz condena. A luz protege e encoraja todas as experiências, sobretudo nos mundos da dissociação onde as almas na experimentação, voluntariamente, sacrificaram-se e privaram-se da luz para transcenderem esta matéria. Lembrem-se também desta frase: ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. Nesses tempos de verdade, nesses tempos de urgência, nesses tempos de revelação, isso toma uma acuidade especial. Entretanto, eu estou absolutamente seguro de que se vocês permanecem na alegria e se vocês permanecem na confiança, como as crianças, nada de nefasto, nada de oposto à luz pode lhes acontecer. Bem-amados mestres da luz, eu me exprimo assim em nome, por meu papel, dos 5 outros arcanjos que lhes desvendaram e revelaram sua radiância, sua presença. Nós lhes desejamos, se tal é sua possibilidade, um bom retorno nos mundos unificados, nos domínios da alegria eterna, onde nenhuma sombra existe, onde nenhum castigo existe. Nós lhes desejamos um retorno na glória, em sua casa, em sua eternidade. Nós desejamos ardentemente que as vibrações de consciência que nós lhes transmitimos, em múltiplas ocasiões, permitam-lhes realizar isso, na fraternidade, com o Cristo. Ele é a via, a verdade, a vida e o caminho. Isso necessita aliviá-los. A confiança que eu lhes comuniquei, é alívio. A luz demanda apenas uma coisa, é ser cultivada, em seu templo interior. Vocês não podem jogar o jogo da sombra e o jogo da luz. Esse foi o caso, devido aos jogos da encarnação, desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês. A era do sofrimento está terminada, a era da alegria se desabrocha. O que é chamado a sofrer é o que se opõe à alegria. A alegria não pode compartilhar a sombra. A alegria é expansão e não contração. A alegria é leveza e pureza. Esta pureza vocês devem mantê-la nas palavras, nos pensamentos, nas emoções, nas ações. Isso pode ser chamado seu dever, se vocês aceitaram a última radiância do arcanjo Uriel. Minhas palavras são solenes, porque a alegria não pode ser desprezada, não pode ser rebaixada, uma vez que ela nasça. O ser encarnado nesse corpo de dimensão dissociada que descobre a alegria interior, manifestada em sua consciência, escolheu a luz. Resta realizar esta luz inteiramente. Eu lhes falei, em inúmeras vezes esses últimos dias e últimas semanas, do abandono à luz. Que a luz rosa de minha radiância os regue na fonte agora. Questão: como parar o mental? A alegria, a confiança permitem, realmente, parar os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à luz. Não é questão de parar todos os pensamentos, mas parar os pensamentos que não têm lugar de ser com relação à luz. Esses pensamentos que não têm lugar de ser com relação à luz são aqueles que afastam da luz. É nisso que eu insisti pesadamente, em sua densidade, em 2 dias, sobre o abandono à luz. A luz queima em vocês, literalmente, as zonas de sombra e os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à luz. Vocês não podem ir para a luz e deixar neste estado de confiança instalar-se pensamentos contrários à luz. Os pensamentos contrários à luz são os que estão em ligação direta e em tomada direta com o julgamento. Este aprendizado, na densidade, não podia se fazer, devido ao próprio princípio de sua dualidade. Mas, agora, entre as efusões da radiação do ultravioleta, entre a presença do Espírito Santo, entre a presença de seu anjo guardião, entre a presença de sua confiança, em vocês mesmos, ao outro e ao céu, esses pensamentos que foram seu hábito não podem coexistir. Não há que sair da alegria ou a ter medo. Resta apenas aplicar. Lembrem-se das palavras do Cristo. À medida com a qual vocês julgam, vocês se julgarão a si mesmos. E com a luz isso será muito rápido. A luz é alegria, a luz é jogo, na condição que vocês a aceitem totalmente. Eu repito a frase. Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
o engajamento que lhes é proposto, o engajamento do retorno com suas multidimensionalidades, para sua herança natural, apenas pode se fazer se vocês são capazes de viver no coração e em nenhum outro lugar. Nós insistimos longa e amplamente sobre a nova base de sua vida na nova densidade. A base de sua nova vida é o coração e não mais o ego. Vocês não podem deixar persistir esses dois mestres diferentes em vocês. Compreendam efetivamente, integrem isso efetivamente. A alegria, para se expandir, assim como vocês o vivenciarem, apenas pode se realizar, apenas pode se viver a partir do momento em que vocês respeitam isso. Vocês são todos, ainda que não o saibam, procedentes da mesma fonte. Vocês são todos, como o dizia o Cristo, irmãos e irmãs na eternidade. Vocês não podem proclamar a luz e servir a sombra. Vocês não podem proclamar a sombra e servir a luz. Servir a luz consiste em renunciar à gravidade, ao peso, ao julgamento, à tristeza. Servir a luz é um caminho de leveza. Se, apesar da visão da luz, se, apesar da experiência da luz, resta em vocês demasiados pesos, vocês não puderem aliviar o que deve sê-lo, ainda é preciso que vocês mesmos, por suas ações, seus pensamentos, suas palavras não sobrecarreguem o peso do que deve se evacuar. É nessas condições vibratórias, únicas, que vocês poderão retornar à eternidade. Não se esqueçam que a eternidade é alegria, que a eternidade é amor, para além do amor que vocês conhecem, para além mesmo do amor que vocês possam sonhar ou esperar. Então, antes de se voltarem definitivamente para a luz, pesem os prós e os contras. Vocês fazem a escolha da alegria, ou a escolha, novamente, da dissociação e da separação? Vocês são realmente, como os chamou o Arcanjo Miguel, os portadores e os transmissores da luz? Se não, vocês não podem levar e transportar a sombra nas palavras, na verdade, nas ações. Essa é a única escolha que lhes é possível. E vocês, nesses tempos, nesses períodos, de efusão de Espírito Santo, da pressão da efusão da radiação do ultravioleta, vocês sabem o que vocês fazem, em consciência e em verdade. Eu preciso que o Arcanjo Uriel, através de sua sétima radiação, propicie o nível de consciência chamado a reversão. Ele faz de vocês os princípios criadores, pelo Verbo. Então, que sua palavra e seu pensamento estejam sempre em acordo com o Verbo. Lembrem-se também dessas palavras do Cristo. Aquele a quem pouco será dado, pouco lhe será pedido. Aquele a quem será muito dado, muito lhe será pedido. Vocês devem também integrar o seguinte: ao nível de nossos mundos multidimensionais, seja o nível de nossa vibração arcangélica, seja para os mestres ascensionados, seja para as entidades evoluindo em outros planos, nós vemos em vocês, nós lemos em vocês, num livro aberto, coração aberto. Nós sabemos e nós reconhecemos tanto seus esforços para a luz como o que resta a transmutar. Nós apreciamos, nós, conclave, e outros cenáculos, ao justo valor, os esforços para a luz, para o alívio, para a alegria, que vocês fazem. Mas vocês não podem e não poderão enganar a si mesmos. A luz, a sua, aquela que vocês vivem ilumina e deve iluminar a totalidade do que vocês são. Sua luz aceita suas próprias zonas de sombra que não foram ainda colocadas na luz, mas, se vocês alimentam suas zonas de sombra, como vocês querem que a luz desabroche? Essa é uma regra geral que nós aplicamos e que vocês aplicam nos mundos dissociados de terceira dimensão, nos multiuniversos. O princípio é sempre o mesmo. Mesmo em outras dimensões, e mesmo na nossa, alguns seres, em determinados momentos da história, se é que se possa falar de história em nosso nível, tentaram derrogar a luz. Foi preciso, para isso, introduzir um caminho de redenção muito longo não em termos de tempo, mas muito longo em termos de ascensão. Então, a confiança e a radiância que eu lhes propus, os aliviam. Essas palavras que eu pronunciei eram necessárias a fim de polarizar sua consciência no estado de confiança, no que podia se opor a esta confiança. Ninguém além de você mesmo é responsável por você mesmo.
Ninguém além de você mesmo é responsável por suas alegrias, seus problemas, seus sofrimentos e sua ascensão. Nós estamos aí, conclave, entidades espirituais, cenáculos e diferentes círculos, apenas para assisti-los, mas nós não podemos realizar o trabalho em seu lugar. O trabalho deve ser feito por vocês mesmos. A vibração da fonte, assim como a nomeiam, e a vibração da alegria participam da mesma essência. Ela é, contudo, diferente da pressão da radiação do ultravioleta. Pode-se dizer que a pressão da radiação do ultravioleta é o revelador do amor e o revelador da alegria. O amor é uma frequência da consciência que vocês devem revelar, pela vibração percebida, vivida, materializada, ao nível de seu coração. O amor das palavras não é o amor. O amor da atenção não é o amor, no sentido que vocês falam dele. O serviço ao outro, sem amor, não é amor. Servir a humanidade, em ato e em verdade, servir seu irmão em ato e em verdade necessita, para ser espiritualmente luminoso, ser uma vibração do amor. Assim como disseram alguns seres, vocês podem meditar durante vidas, vocês podem orar durante vidas, vocês podem clamar louvores de amor para o Criador, vocês podem ter uma fé para remover montanhas, vocês podem falar a língua dos anjos, vocês podem fazer milagres, mas, se lhes falta a vibração do amor, vocês não são nada além de um símbolo que retine ao vento. O amor não é mental, o amor não está nas palavras, o amor não está nos comportamentos, é bem mais do que isso. O amor é alegria, o amor é vibração concreta e real, mesmo em sua densidade. Austris Dimensio, 22 de maio de 2009.